A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Estamos aqui nos estúdios da TV Vila Velha, dando seguimento aos nossos trabalhos de divulgação espírita. E hoje, né, Eulécia, nós resolvemos fazer um programa especial a respeito do suicídio, fazer uma reflexão a respeito desses acontecimentos na vida de tantas famílias. Qual é o impacto para uma mãe, por exemplo, cujo filho acaba com a vida física, porque nós sabemos que o suicídio é a destruição da vida física, mas como a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, nós vamos hoje, neste programa, fazer esta reflexão de como a doutrina espírita explica, porque a vida ela só acaba no corpo físico. Do outro lado da existência, nós continuamos vivos, né, Eulécia? Com certeza, mais vivos do que nunca, né? Isso é importante, sabe, a gente falar, a gente está sorrindo aqui, mas é que a gente está muito feliz realmente de retornar, porque 13 anos de programa, e daí essa paradinha que estamos fazendo, sem parar o programa, mas mudando o esquema. Então a gente está realmente muito feliz de entrar em contato novamente com vocês, por isso que estou sorrindo. Mas não é um sorriso devido ao tema que nós vamos tratar, porque não é um tema assim, digamos, agradável. É que vai ser abordado sobre um ângulo em que nós precisamos entender o que é o suicídio. Não temos que ficar desesperados, ou as famílias que têm essa situação em suas famílias. A gente sabe de um amigo nosso, aconteceu com o filho dele muito recentemente, então a gente vê a dor de perto, o que é, porque a gente sempre fala que não existe dor maior para um pai ou para uma mãe, é o desencarne de um filho. Não existe dor maior do que essa, porque é uma parte de você que se foi, ainda mais quando é nessas condições assim do suicídio. Só que nós temos que lembrar que eles são assistidos também, eles não são deserdados da sorte. E nós, como família, nós aqui como amigos, nós temos que orar muito, muito, muito por essas criaturas, porque nós não sabemos o que as levaram a cometer este ato, a acabar com a sua existência, sendo que a programação lá no alto, por vezes, é muito demorada para um espírito reencarnar. E, de repente, ele acaba, ele termina, ele corta essa vida. Nós não sabemos, tem inúmeros casos, ninguém pode falar, é assim, é assado, é por isso, por aquilo. Deus é que sabe, lá em cima é que sabe as condições. Então, é isso que a gente quer deixar claro nesse programa, né, Silvia? Exatamente. É que não se desesperem, não pensem que seu filho, sua filha, seu familiar, seu amigo está ao abandono da sorte, está no umbral, não sabemos. Né? Não sabemos. E essa colocação sua, ela é importante porque muitas vezes, diante do suicídio de alguém conhecido, nós nos perguntamos, mas por que será que a pessoa fez isso? Tanta gente lutando com doenças terríveis que vão levá-lo à desencarnação, muitas vezes em idade jovens. E por que essa pessoa, tendo tanta vida pela frente, decide por terminar com a vida? Mas é muito difícil nós nos colocarmos no lugar da pessoa. O que ela sente? O que passa em seu coração? O que passa em sua mente? Quais são as suas desesperanças? Quais são os seus problemas íntimos? Porque para a pessoa tomar a atitude de destruir o próprio corpo, ela está passando por problemas íntimos muito difíceis que muitas vezes não pode compartilhar. Então, quem somos nós para julgarmos as pessoas que tomam esse tipo de atitude? E o Espiritismo, ele é extremamente consolador, porque ele diz isso, né, Eulécia? Ele explica. Ele explica que essas almas, elas estão sendo amparadas muito mais do que aqueles que desencarnam na situação normal, por muito tempo de vida, por uma doença, porque
porque são pessoas que estão adoentadas da alma e são essas que são muito bem assistidas do outro lado da vida. E qual o recado que você daria para as famílias, Eulécia, que perderam filhos, irmãos, nesta condição? Olha, o recado que a gente aprende dentro da doutrina, porque nós falamos, não é opinião pessoal, nós aqui não trazemos a nossa opinião, nós trazemos aqui o que nós aprendemos, o que está dentro da doutrina espírita. Então, é repetir realmente, é orar por essa criatura e a pessoa se envolver no bem, fazer caridade em nome dele. Porque quando você faz uma caridade, você faz uma campanha, agora nessa época aqui tem muitos corações bondosos fazendo a campanha, mas quando você fala, eu estou fazendo isso em nome de fulana, eu estou fazendo essa doação em nome de Beltrano. Então, essa criatura que cometeu o suicídio, ela recebe essas benesses de carinho, de amor. Então, é como se fosse assim, que a pessoa está com uma ferida latejando e a prece funciona como se fosse um bálsamo que você põe ali em cima daquela ferida para acalmar. E se você, e ao inverso, em contrapartida, se você, em vez de tomar essa atitude, você começar a se lamentar, a achar horrível, e chorar, e se desesperar, e se despedir da vida, se isolar da sociedade, porque esse fato aconteceu, isso tudo vai refletir no espírito dessa criatura. Então, esse é o recado que a doutrina nos dá. Não chore, não se desespere, ore e pratique a caridade em nome dele, porque isso vai funcionar como um benefício para seu esclarecimento. E também, por outro lado, Silvia, nós temos que ver que quem pratica o suicídio, às vezes são suicidas de diversas reencarnações. É por isso que também nós aprendemos dentro da doutrina que nós temos que ficar atento aos nossos familiares, para ver, a pessoa está borocochô, como se diz, né? Está triste. Ela dá sinais, né? Ela está dando sinais, sabe? Então, ela está dando sinais. Então, a gente tem que ficar atenta, não adianta se lamentar após o fato ocorrido. Então, ela dá alguns sinais. Você sabe que até essa semana eu fiquei preocupada com uma amiga, porque eu fui conversar com ela e ela falou, depois ela não atendeu o telefone. Depois me mandou mensagem, estou muito borocochô, estou assim, estou para baixo. Falei, meu Deus do céu, essa pessoa não é assim? Aí, como ela não atendeu o telefone, eu mandei uma mensagem, nossa, mas eu estou estranhando você desse jeito, você não é assim, né? Então, é isso que a gente tem que ver, não, mas se a pessoa não é dessa maneira, o que seja uma pessoa tranquila, e daí você vê esses sintomas, a gente tem que ficar alerta, tem que procurar conversar com ela, e talvez até encaminhar um terapeuta, um profissional que possa ajudá-la, né? Religião, né? A religião, a gente sempre fala assim, leva no centro, tomar um passe, mas nós podemos fazer agora, tem muitas lives e tem muitas mensagens, muitos programas agora que estão usando o Facebook, o YouTube, os diversos meios de comunicação. Então, agregar-se a isso, ver mensagens salutares, né? Deixar a pessoa, eu quero citar um fato de um amigo nosso. O filho morreu moço, assim, sabe? Ele morreu nos braços do pai, os dois eram muito afins, sabe? Eram muito afins. Ele ficou num estado depressivo tão grande que ele não queria nada. Sabe o que a esposa dele fazia? Ela deixava assim, tocando a mensagem, o momento espírita, sabe? Ele não estava ali, mas ela discretamente ligava, deixava ali, ele ouvia. Aquilo, ela ficou semanas naquele processo, sabe? Até que ele despertou. A alma foi ouvindo. A alma foi ouvindo, porque ele estava assim num processo depressivo que para ele era o fim do mundo, que o filho desencarnou, né? Então, tem os outros recursos que a gente pode fazer. Levar a vida para frente na medida do possível, lutando com as nossas dores, muitas vezes aceitando situações que nós não esperávamos, mas ter sempre fé em Deus. E agora nós vamos encerrar esse bloco que nós trouxemos o nosso convidado, o Armando Menezes, que vai falar a respeito desse assunto em vídeos que ele enviou aqui para o programa Presença Espírita e esperamos que você aprecie. Até mais. Olá, amigos do Presença Espírita. É uma alegria estarmos juntos novamente. E hoje nós vamos falar de um tema
muito importante, muito grave, que é o suicídio. E de alguns sentimentos dolorosos que podem nos levar à ideação suicida, como a ansiedade. A ansiedade que pode ser traduzida, entendida como uma expectativa equilibrada, uma espera por uma pessoa, por alguém, por uma notícia, por um resultado. É um sentimento normal, comum a todos nós, quando nós sabemos o que estamos esperando ou por quem estamos esperando. Quando recebemos esse algo ou esse alguém, a expectativa naturalmente passa. Mas muitas vezes essa expectativa se torna mais dolorosa quando nós temos certa agitação, certa angústia para esperar por esse algo. Mas às vezes nós não sabemos por que estamos esperando, nem por quem estamos esperando. E ainda assim nós sentimos a ansiedade num grau mais profundo, num grau que nos desequilibra, que é mais doloroso. E essa angústia que nós sentimos no peito, esse aperto no coração, se traduz no nosso corpo físico, fica evidente no nosso corpo físico, com palpitações, sudorese e às vezes até insônia. E esse sentimento de ansiedade mais profundo está cada vez mais evidente e mais frequente na atualidade, muito em função também da pandemia na qual nós estamos vivendo. E nós precisamos tentar entender de onde vem essa ansiedade para que nós possamos tratá-la. E para isso, nós precisamos observar a nós mesmos, mas também o contexto ao redor de onde nós vivemos. O comportamento coletivo contemporâneo, materialista, imediatista, competitivo, nos leva a sentir essa angústia, esse medo no nosso mundo íntimo, no nosso mundo emocional. Esse coletivismo que nos obriga a sermos iguais, que nos tenta obrigar a pensarmos, falarmos, agirmos de forma igual, para que nós possamos ser aceitos no grupo, nos rouba a nossa própria identidade. Nós passamos apenas a refletir o comportamento ansioso da coletividade, dos grupos que buscam por uma felicidade aparente, por uma felicidade plena, como se ela fosse a felicidade plena possível aqui na Terra. Sem noção de nossa própria identidade, sem noção das nossas reais necessidades, das nossas necessidades psicológicas, emocionais e espirituais, nós elegemos tão somente as nossas necessidades materiais como nosso objetivo único, como razão das nossas aspirações. E uma vez alcançadas essas necessidades materiais, ainda que com sobras, nós encontramos o vazio. O vazio porque nós colocamos as nossas expectativas, as nossas esperanças em coisas mortas, incapazes de sentir, incapazes de preencher esse vazio nosso interior. E nós acabamos como que aceitando e nos acostumando com essas sombras dessa ansiedade patológica, que só porque é comum, nós a julgamos, nós a elegemos como normais. Nós nos envolvemos nessa psicosfera de ansiedade e passamos tão somente a refletir esse comportamento patológico da nossa sociedade. Nós precisamos mergulhar dentro de nós para que nós possamos encontrar essa nossa identidade e tratar dessa ansiedade que nos desarmoniza tanto. O ansioso nunca está satisfeito, nunca está feliz de onde ele está. Ele sempre quer chegar em algum lugar que ele sequer sabe onde é, que lugar é esse. E quer chegar com pressa sem também entender o porquê da pressa. A ansiedade nos desarmoniza, nos tira a satisfação de onde nós estamos. O ansioso se desconecta do presente. Ele como que abandona aqueles que estão ao seu redor, mesmo que sejam esses ao seu redor, aqueles a quem ele ama, mesmo que sejam as pessoas com quem ele quer estar. Ele sempre transfere para o futuro a sua satisfação, a sua felicidade, o seu bem-estar. Mas esse futuro nunca chega. Mas para chegar nesse lugar de satisfação,
de felicidade possível aqui no nosso planeta, nós precisamos estar presentes. É aqui no presente que nós aprenderemos a ser melhores. É aqui no presente que nós aprenderemos a ser menos egoístas, avarentos, menos orgulhosos, vaidosos. É aqui que nós aprenderemos a ser melhores, mais fraternos, mais amorosos, mais carinhosos, mais caridosos. É aqui na vida presente que nós adquiriremos o nosso passaporte, a nossa credencial para viver nesses mundos melhores que nós tanto sonhamos. E que lá no fundo nós sabemos onde estão, porque de lá nós viemos. Mas para que nós os alcancemos, a esses mundos mais felizes, de vida mais feliz, nós precisamos estar na vida presente, para que nós possamos aproveitar cada uma das oportunidades que a vida nos concede, que Deus nos concede. Não é à toa, não é por acaso que o aqui e agora se chamam presente, porque são, na realidade, um presente de Deus nas nossas vidas. Da angústia que advém da ansiedade, pode surgir o medo, que provoca reações diferentes nas pessoas. Em alguns, desperta um mecanismo de fuga, em outros, a paralisação. Estes, como que perdem o rumo, não sabem para onde caminhar e esperam que venha de fora a solução para essa angústia que é o medo. Diz-se que o maior medo que um ser humano pode sentir aqui na Terra é o medo da morte, justamente por ser o medo do desconhecido. A doutrina espírita, sendo a ciência que nos descreve as leis que regem a relação entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo imaterial, o mundo espiritual, nos traz notícias pormenorizadas sobre o fenômeno da morte, da desencarnação, do desligamento do nosso espírito do nosso corpo físico. Nos traz também notícias pormenorizadas da vida após a morte do corpo físico, da vida após a vida. Mas muitas pessoas projetam esse medo do desconhecido, do futuro, para essa encarnação, para essa vida encarnados. Tem medo das aflições, das dores pelas quais possam passar, medo das doenças, medo da miséria. E isso como que anula a importância do medo nas nossas vidas. O medo é como se fosse um despertador, um alerta. No nosso corpo físico, por exemplo, as nossas terminações nervosas nos alertam da proximidade do fogo, por exemplo, ou de um outro perigo e nos fazem afastar desse perigo, despertando em nós o instinto de sobrevivência. O medo, então, é necessário à nossa vida física como à nossa vida moral. Ele é o acúmulo das nossas experiências, das nossas vidas pretéritas. Quando nós, experienciando problemas, situações que possam ter nos colocado em risco, surge nessa vida como um alerta, um amigo útil para nos livrar do perigo. O medo é um sentimento natural na nossa vida. Nós não precisamos sentir vergonha de sentir medo. Muitos dizem não ao medo. Medo não seria uma opção, porque estes se envergonham, dizem que ter medo é uma vergonha, seria falta de coragem, coragem física, coragem moral. Mas não, o medo pode ser um grande aliado, por isso nós não precisamos sentir vergonha de sentir medo. E muito menos precisamos sentir medo de sentir medo. Se nos permitirmos esse medo de sentir o medo, cairemos no pânico. Ele assaltará os nossos corações. O pânico tem se alastrado de forma célere e implacável em incontáveis corações humanos. O pânico como que nos desconecta de nós mesmos, do nosso próprio raciocínio, para averiguar, para que nós possamos avaliar se esse medo que nós podemos estar sentindo, ele tem fundamento, é uma ansiedade fundamentada, um alerta, ou se é simplesmente um medo do nada.
um medo de dor, um medo do que possa vir a acontecer. Nós precisamos desenvolver em nós a serenidade. Nós precisamos desenvolver em nós o hábito de avaliar o nosso estado emocional, os nossos sentimentos. Quais as emoções que os estímulos exteriores despertam dentro de nós? Nós precisamos nos conhecer nesse sentido, as nossas emoções, para que nós possamos buscar a serenidade, a fé, o equilíbrio. A serenidade demonstrada pelos espíritas, a serenidade demonstrada pelo verdadeiro espírita, ela não advém apenas da certeza da imortalidade da alma. Ela advém especialmente da certeza da nossa destinação futura. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Encontraremos a verdadeira felicidade. Portanto, a crença de que nossos destinos serão decididos agora em uma única encarnação nos traz medo, angústia e muitas vezes pânico. Essa dolorosa crença, no entanto, não é verdadeira. Nossa destinação não será decidida em uma única encarnação, e a certeza disso é o que nos traz a fé, a serenidade, a fé inabalável. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Essa é a promessa do nosso carpinteiro celeste, do nosso Salvador. Nenhum de nós se perderá. Todos nós seremos salvos. Quando? Quando seremos salvos depende única e exclusivamente de nós, quando decidirmos por seguir o nosso Salvador. Ansiedade, medo, pânico, doenças, abandonos, solidão, vazio existencial. São muitas as dores que podem assaltar os nossos corações durante as nossas vidas e nos levar pelo desespero até a ideação suicida. Por isso, hoje eu vou apresentar a vocês duas estrelas, a estrela da morte e a estrela da vida. A estrela que nós costumamos representar por um desenho geométrico de 5 pontas, sendo então a estrela da morte, a tristeza, que nos assalta em função dessas dores pelas quais nós passamos na vida e que, se prolongada e mais profunda a tristeza, pode nos levar à melancolia, que já é esse estado de abatimento físico e mental, que pode nos levar, como terceira ponta da estrela, até a depressão. Essa doença do corpo físico, doença sim, ao contrário do que muitas vezes pensamos, a depressão é uma doença e por isso precisa de tratamento médico. E também, claro, de tratamento espiritual, porque a origem da depressão está na alma. E essa depressão, então, pode nos levar ao desespero, porque nós, em função da recidiva, da volta da depressão, quando tratada só no seu corpo físico, ela nos causa desespero, porque imaginamos, temos a crença de que essa dor ou essas dores nunca passarão. E é esse desespero, é essa crença de que essas dores jamais passarão, é que podem nos levar à ideação suicida. Essa é a estrela da morte, que se existe, também existe a estrela da vida. A estrela da vida, que é a verdade, que nos libertará da estrela da morte. Que nos dizem aqueles que voltaram do além-túmulo, que partiram dessa vida pelas vias do suicídio, eles nos contam que, de sua experiência, a primeira de todas as percepções foi que não conseguiram. Se mataram, ou melhor, mataram o corpo físico, mas permaneceram vivos. Essa é a mais dolorosa das constatações daqueles que partiram da Terra pelas vias do suicídio. Não conseguiram. Claro, somos imortais. Foi o próprio Cristo que voltou no terceiro dia para estender as mãos ao então incrédulo Tomé e nos provar de uma vez por todas a todos nós, para sempre, a morte não existe.
Somos imortais. Não conseguiríamos, portanto. Não conseguimos nos matar. O máximo é matar o nosso corpo físico. E a segunda constatação daqueles que se foram foi perceber que mesmo depois de matar o seu corpo físico, permaneciam com a angústia, a dor nos seus corações. Claro, a dor não está no corpo físico. Se estivesse, bastaria o tratamento para o corpo físico e as dores teriam fim. Mas não é assim. As dores, as aflições, essas aflições e essas dores não estão no corpo físico, mas na alma. De nada adianta matar o corpo físico. E a terceira dolorosa constatação foi de que, depois de atentarem contra a própria vida, perceberam que sem a barreira do corpo físico, na vida espiritual, passaram a sentir todas as dores, as lágrimas daqueles seus amados que ficaram no plano físico, como também daqueles no plano espiritual, pela atitude impensada. E como quarta ponta, nós precisamos lembrar que nós temos um corpo espiritual já cientificamente comprovado, que nós danificamos esse corpo, que a doutrina espírita chama de perispírito, que faz a ligação entre o espírito, muito etéreo, e o corpo físico, mais grosseiro propriamente dito. Esse corpo é danificado quando nós atentamos contra a nossa própria vida. E precisamos lembrar ainda, como quinta e última ponta dessa estrela, que esse nosso corpo espiritual, esse nosso perispírito, é o nosso modelo organizador biológico. Portanto, ele organizará a nossa constituição física na próxima encarnação. Portanto, fácil constatar de que o suicídio é uma grande ilusão. Não vale a pena. Não conseguiremos. Somos imortais. As dores não estão no corpo físico, mas na alma, que precisam ser tratadas e tem sim fim. Por isso, não precisamos nos desesperar. Entre a estrela da morte, a tristeza, a melancolia, a depressão, o desespero e a ideação suicida, escolha pela verdade. Escolha a estrela da vida. Não há dor que não tenha fim. Ele, o nosso Salvador, veio para nós, os aflitos, os que sentem dor. Basta que o procuremos. Entre a estrela da morte e a estrela da vida, escolha pela verdade, não pela ilusão. Escolha a estrela da vida. Escolha Jesus. Qual o sentido existencial das nossas vidas? Qual o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra? Há muitos anos, conversando com um amigo oficial de marinha, ele me dizia com um olhar triste: a maior frustração da minha vida é nunca ter ido para uma guerra. Eu estudei tanto, eu me preparei tanto, mas nunca fui para uma guerra. Essa é a maior frustração da minha vida. Talvez ele não tenha refletido o bastante sobre o que é ou o que são os horrores de uma guerra. Mas talvez nós também nos sentíssemos como ele, frustrados, se nós não tivéssemos aqui na presente encarnação, se nós não tivéssemos aqui agora, porque nós, assim como ele, nós também fomos preparados para estar aqui nesse momento. Fomos preparados pelo acúmulo de experiências durante as nossas inúmeras encarnações. Fomos preparados por aqueles nossos irmãos maiores que tutelaram a nossa presente encarnação. Nós fomos preparados para estar aqui agora. Na década de 70 e 80, nos Estados Unidos, nos filmes policiais, quando as forças policiais não davam conta de uma situação muito difícil, a quem chamavam? Chamavam aos veteranos da Guerra do Vietnã. Uma das mais difíceis e cruéis guerras americanas. E eles eram valorizados e chamados porque voltaram, porque venceram, porque superaram, pela sua experiência, pela sua força mental, pela sua força moral. Voltaram e por isso eram reconhecidos e chamados. Assim como um médico, um grande médico não é apenas pelo seu conhecimento acadêmico, apenas pelo conhecimento que adquiriu com o seu esforço nos livros, mas
pelo exercício, pela experiência que vai adquirindo no exercício da sua profissão. Assim somos nós. As provas aqui na Terra muitas vezes são difíceis, mas nós fomos preparados pela nossa experiência, pelos nossos superiores para estar aqui nesse momento. A cada vitória nossa, a cada conquista, nós nos credenciaremos a voos mais altos, rumo à angelitude, a qual todos nós estamos destinados. Um anjo não é por dádiva de Deus, por presente de Deus. Eles não foram criados perfeitos. Onde estaria a justiça de Deus em criar esses seres sábios, fortes, e criar a nós outros e nos colocar nesse planeta de tantas dores e de tantas aflições? Onde estaria a justiça de Deus? Não. Os anjos não poderiam nos inspirar sem nunca ter passado pelo caminho que hoje nós trilhamos. Não poderiam nos ensinar a vencer as dores, as nossas dores, sem nunca as ter sentido. Não. Um anjo é um irmão mais velho, que nos precedeu no caminho evolutivo, que já trilhou todos os caminhos que nós hoje trilhamos e já venceu todas as dores pelas quais hoje nós passamos. Assim é Jesus. Venceu todas as dores, trilhou todos os caminhos. Por isso o Pai lhe entregou um planeta inteiro, para que ele nos salvasse a todos. Ele nos enviou o Cristo, Jesus, como o ungido ou o Messias, o nosso Cristo, para nos salvar, para nos servir de exemplo, de modelo. É a Ele que nós devemos seguir. É Ele que nos inspira a fé inabalável para que nós consigamos e prossigamos da nossa jornada evolutiva. Consigamos vencer as nossas dores também nós. E a cada vitória nossa, a cada degrau que nós subirmos, vencendo as nossas dores e não fugindo delas, nós nos credenciaremos a voos ainda maiores. Nós nos credenciaremos a servir ainda mais ao Cristo. É para isso que nós estamos aqui. Não para uma felicidade imaculada e ilusória que pertence unicamente aos espíritos puros. Nós estamos aqui para evoluir. E a busca por essa felicidade plena e completa é uma das maiores causas de desilusão e de dores aqui na Terra. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para a felicidade relativa, possível aqui no nosso planeta, mas nós estamos aqui com o objetivo de evoluir. E a cada vitória nossa, a cada trabalho que nós nos credenciarmos em função dessas vitórias, também nós inspiraremos outros irmãos que ainda se debatem nas dores e na ideação suicida. O nosso exemplo pode salvar vida. A nossa vitória pode inspirar aos outros a também salvarem as suas próprias vidas. Nunca ficará mais fácil. Nós é que ficaremos mais fortes com Cristo. Aproveitemos a sagrada oportunidade das nossas vidas. E nós estamos encerrando este programa especial sobre o suicídio. Queremos deixar aqui uma mensagem de esperança, que nós continuemos a nossa vida, que nós sigamos com a nossa vida em frente. Lembrando que a Eulécia falava nos bastidores, Chico Xavier nos ensinava que as preces das mães arrebentam as portas do céu. Então, para as mães cujos filhos partiram para a vida dos espíritos dessa maneira, que continuem orando por eles, que eles receberão como um bálsamo numa ferida e as suas dores se aliviarão. Do mais, é confiar em Deus e seguir em frente, né, Eulécia? Isso é verdade. É importante que a gente, principalmente, num assunto esse que foi tratado, a gente ter confiança no Pai, muita fé e esperança e trabalharmos para termos essa fé. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo ter fé, não consigo mudar. Esforce-se. Tudo na vida é com esforço, as coisas não vêm de graça, quem cai do céu é só a chuva. E tudo passa. Tudo passa. Vamos seguir em frente, nós nos despedimos. E logo em breve nós nos veremos novamente com mais um programa Presença Espírita. Uma boa noite a todos.